Oi, eu sou a Brenda do Meu Eu Artístico e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os materiais necessários para você começar na aquarela. E o primeiro material, e provavelmente ali o mais importante para você começar a pintar uma aquarela, é a aquarela em si. Existem diversos tipos de aquarela, tanto as aquarelas que já são líquidas, já são 100% líquidas, vêm em frasquinhos assim, quanto as aquarelas secas, que geralmente são em pastilha, e também tem as aquarelas em bisnaga, que são uma textura de pasta assim mesmo, né? As minhas aquarelas, que são essas assim, ó, tá vendo? Esses estojinhos da Pentel, elas são pastilhinhas, né? São pastilhinhas de aquarela, então a textura delas é bem cremosa. E aí, geralmente, essas aquarelas, quando você coloca no godê, elas ficam úmidas, e aí você consegue adicionar bastante água com pouco pigmento. E quando elas secam, você consegue reativar essa tinta com mais água, colocando mais água ali sobre a tinta seca, e aí ela funciona como uma aquarela em pastilha. Então, para a opção de aquarela, existem muitas, né? As aquarelas que já vêm molhadas eu nunca usei, não sei mais ou menos como funciona, mas acredito que deva ser de forma semelhante a quando você coloca um pouco de aquarela no seu godê e vai botando muita água e deixa ela ali. Então eu não sei se eu recomendo tanto, porque acredito que as cores não devam ficar tão vibrantes, você não consiga atingir tons mais saturados, sabe? E com as aquarelas, tanto em pastilha quanto em bisnaga, você consegue fazer tanto líquidas, tanto tintas muito líquidas, quanto tintas que são mais pigmentadas, sabe? Então fica aí essa informação. Tem vários tipos de aquarela e você pode procurar aí a que a melhor se adeque ao que você quer, né? Por exemplo, as líquidas funcionam muito bem para algumas pinturas em tecido, funcionam muito bem para pinturas muito grandes, sabe? Porque aí você já tem a sua tinta diluída. Então depende bastante de para que você vai usar essa tinta na hora de você escolher qual tinta você quer. E aí, por exemplo, esse aqui é mais ou menos um material de aquarela que você precisa, porque você precisa ter um lugar para diluir a sua tinta, sabe? Mas não precisa ser um godê, pode ser uma forma de gelo, pode ser um prato, sabe? Então, basicamente, em qualquer recipiente você consegue diluir a sua tinta de aquarela. Mas o que eu tinha falado sobre ela ficar seca, olha, tá vendo aqui como nos espaços para colocar a tinta tá bem sequinha e nem sai pigmento quando eu passo o dedo? Mas se eu ativar essa tinta com água, ela volta a ficar líquida, tá vendo as manchas de água aqui? Porque eu usei esse godê tem pouquíssimo tempo. Mas é basicamente assim que funciona. Agora, o segundo material para pintar aquarela vai ser o papel, né? O papel, ele é uma parte muito importante da aquarela, porque quando a gente está começando, às vezes a gente tenta pintar em papel sulfite, que é aquele papel escolar, né? Que a gente geralmente usa para impressão. E a aquarela, ela, como o próprio nome já diz, ela é a base de água, né? Então, a água ela é muito importante para aquarela. E se você tentar juntar papel mais água, geralmente não dá um resultado bom, né? Então, como que a gente faz para pintar com água? Geralmente a gente usa papéis que tem uma gramatura muito alta. Por exemplo, esses blocos feitos para aquarela, tá vendo? Que tem 300 de gramatura, tá invertido aqui, mas é 300 de gramatura que tá dizendo. O que é a gramatura no papel, né? A gramatura no papel é a grossura desse papel, basicamente, a textura do papel e a grossura dele. Então é muito importante que você use um papel com alta gramatura. Eu já pintei em papéis com 180 de gramatura, que é uma gramatura até bem alta, se você for comparar com o sulfite, que às vezes tem só 40. Mas mesmo assim, o que acontece? Conforme você vai adicionando água ou camadas de tinta, aquele papel vai enrugando, enrugando, enrugando ou rasgando. Então você acaba perdendo trabalhos seus por causa disso. Então o ideal é que você já comece com um papel com uma gramatura bem alta, de pelo menos 300 gramas ou até 240. Também dá para fazer bastante coisa, principalmente se você estiver começando e quiser ali estudar. Né? Outro papel que eu tenho aqui é esse desse bloquinho aqui, ó, tá vendo? Que também é 300 gramas, mas ele é menorzinho se você comparar com esse bloco A4. Agora, o terceiro e também muito importante material para você pintar aquarela são os pincéis. Né? Os pincéis para aquarela, eles têm uma certa especificidade, porque eles precisam ser redondos e precisam conseguir carregar muita tinta. Então, geralmente, a gente usa pincéis com esse formato, tá vendo? Eles são redondinhos,
porque eles são próprios para carregar muita tinta e muita água também, né? Esse aqui também é bom para espalhar a tinta pelo papel, a tinta ou a água pelo papel. Mas os pincéis para aquarela têm essa propriedade de que precisam ser redondos e quanto mais fina a ponta desse pincel, melhor, porque você consegue fazer mais detalhes, né? Então, o terceiro material seriam os pincéis. Esses aqui são alguns pincéis da Faber que eu usei por muito tempo. Porém, os pincéis também têm uma questão com eles, né? Eles envelhecem com o tempo e eles vão ficando mais durinhos. As cerdas deles vão ficando bem mais durinhas assim, tá vendo? E aí o que acontece? Como você tá lidando com água e com papel, e o seu pincel tem que ser muito macio para que você não rasgue o papel quando você estiver pintando ou quando você estiver suavizando uma área ou esfumando uma área. Então pode acontecer de você começar a rasgar o seu papel ou esfarelar ele. Então, às vezes é importante a gente trocar. Então eu tenho esses pincéis aqui também, que são da Condor, tá vendo? Todos eles têm essa mesma característica de serem redondos e com a ponta fina. Esse aqui eu troquei tem pouquíssimo tempo. Troquei justamente por isso, porque os pincéis anteriores já estavam rasgando o papel. E tamanho de pincel, eu recomendo que você tenha pelo menos 2 tamanhos diferentes. Um pequeno e um médio, que você já consegue fazer bastante coisa. Ou 3 com um tamanho bem grande para você poder fazer coisas bem maiores, pintar com mais velocidade assim, né? Mas o tamanho menor e o tamanho médio são os mais importantes. O tamanho menor aqui que eu uso é um 2. Acho que esse aqui é um 10. Esse é um 10, esse aqui é um 2. E por último, a gente tem aqueles materiais que não são bem materiais de arte, mas que você precisa para conseguir fazer as suas pinturas, que é uma flanelinha ou um paninho, né? Eu uso muito flanelas de limpar móvel, porque eles são grossos, então conseguem aguentar bastante água e acaba funcionando bem, porque você não fica sujando a sua mesa, sabe? Mas você pode usar também lenços, qualquer pano que você tiver, você pode usar para limpar o seu pincel, para tirar o excesso de água do seu pincel, então essa parte é muito importante. O outro material é um recipiente para você colocar água, né? Esse aqui tá até com água, porque eu tava pintando ali ainda agora, mas é muito importante você ter um recipiente com água, porque você precisa carregar o seu pincel com água, você precisa umedecer a sua tinta que já tá ali no seu godê. Então é importante você ter recipiente com água, e eu recomendo que você use uns 2 recipientes com água. Um com água limpa para você pegar a água com o pincel, e um com água também limpa, né, mas que você vai usar ali para limpar o seu pincel, sabe? E assim o que acontece? Às vezes quando você quer pegar a água do seu recipiente para fazer ali uma mistura de tinta, às vezes a água já tá tão suja com tintas que acaba manchando a sua pintura, sabe? Criando ali cores que você não estava pretendendo muito. Então é importante usar 2 recipientes com água na hora de você pintar. Um para você limpar o pincel e outro para você pegar a água ali para ativar a sua tinta, para fazer as suas misturas. E outro material que eu recomendo muito o uso é das fitas crepes. Por quê? A água, ela se expande, né? E no papel isso também acontece, ainda mais nos papéis de gramatura alta, em que o papel não absorve completamente a água rápido, né? Alguns papéis até fazem isso, mas a maioria dos papéis para aquarela, eles não absorvem a água tão rápido. Então você delimitar a área que você quer pintar com uma fita crepe ajuda muito. Você pode tirar um pouquinho do excesso de cola do papel da fita crepe antes de você usar, né? Você pode colocar numa superfície e ir puxando, sabe? Até você tirar o excesso de cola dele umas 2 ou 3 vezes. Assim, quando você tirar do papel, você não rasga o papel, funciona muito bem. E foi isso, esses são os materiais básicos para você começar na aquarela, começar já a pintar. Existem no mercado muitos valores diferentes para esses materiais, então é interessante que você procure bem, procure em lojas diferentes e até mesmo marcas diferentes, porque você pode achar diversos preços, né? Eu já consegui muitas promoções em muitos materiais no meu bloco de aquarela, por exemplo, porque blocos de aquarela costumam ser bem caros, mas esse eu consegui por um preço bem acessível. Então recomendo aí sempre que você tente comparar os preços, né, na hora de comprar os seus materiais. E foi isso, espero que tenham gostado do vídeo. Logo mais eu tô aí de volta com mais alguns conteúdinhos sobre arte, sobre aquarela.
porque eu gosto muito de fazer isso. Não esquece de se inscrever, de curtir o vídeo ou de comentar qualquer coisa, qualquer pergunta, sugestão ou alguma coisa a acrescentar também, tá bom? E é isso. Até o próximo.